Galera, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de escola dominical da classe de jovens e a gente terminou de falar sobre os 7 Eu Sou de Jesus e hoje nós vamos começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. 7, talvez haja um mistério aí, vamos ver. Mas antes de entrar propriamente dito na primeira carta, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, eu queria dar uma pequena introdução e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? As 7 igrejas do Apocalipse. Eu queria falar com vocês, destacar 3 frases que me chamaram muita atenção num livro que eu tô lendo, que chama As 7 Igrejas do Apocalipse. E o livro diz o seguinte: enfrentamos uma crise sem precedentes, de proporções epidêmicas. Em seu âmago é uma crise de autoridade. Todas as formas de autoridade ordenadas por Deus oscilam e caminham para o colapso. As bases da sociedade acham-se fendidas e desmoronam-se ruidosamente. Não há autoridade que não esteja sendo questionada. Isso quem disse foi Steven J. Lawson, que é o autor desse livro das 7 Igrejas do Apocalipse. Outra frase é uma frase de Martin Lloyd-Jones, que diz o seguinte: a fonte de confusão sobre a autoridade está na própria igreja. As coisas no mundo acham-se neste estágio porque a igreja abandonou sua autoridade. E uma terceira frase do Steve Lawson é que seminários, pastores e denominações estão abandonando a autoridade da palavra de Deus. Esse livro foi escrito em 1994, a sua primeira edição. E essas frases são tão atuais hoje como eram em 1994. Hoje nós vivemos uma grande crise de autoridade. E essa crise de autoridade passa principalmente pelo fato de não reconhecermos a autoridade de Deus. Aqui, quando eu falo nós, estou generalizando, né? Nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer o governo de Deus, reconhecer que Deus é todo-poderoso. Porque às vezes a gente declara isso com os nossos lábios e nega isso com as nossas atitudes. A gente declara que Deus tem autoridade, mas nega por não crer em tudo o que Ele pede para nós, em tudo o que Ele requer de nós, em tudo o que Ele solicita de nós e que está contido na Sua palavra, naquilo que o Seu Espírito nos revela. E quando nós temos um problema de autoridade com Deus, nós transferimos esse problema de autoridade com todo tipo de governo. E aí eu estou falando aqui sobre autoridade e não sobre figuras que exercem autoridade. Estou falando sobre a autoridade, sobre o nível da autoridade. E nós temos um problema com a autoridade. Então tem pais que têm problemas em se relacionar com patrões, com chefes. Nós temos filhos com problemas de se relacionar com os pais, de enxergar a figura de autoridade dos pais. Nós temos um nível de enfermidade com relação à autoridade gigantesco. Os alunos nas classes hoje de escolas não respeitam mais os seus professores, os diretores de escola. Então nós temos um nível de problema com a autoridade muito grande, que era atual em 1994 e está atualíssimo hoje. Né? Eu acho que só potencializou com o passar do tempo, como a crise não foi sendo tratada, ela só se potencializou. E por que eu dei essa introdução sobre a questão da crise da autoridade? Porque o livro de Apocalipse fala de autoridade. Jesus, ele se apresenta, se revela a João lá na ilha de Patmos e ele vem com autoridade. Ele vem dizendo: olha, eu sou aquele que passeia entre os candeeiros. Eu sou aquele que governa. Eu sou aquele que tem autoridade sobre a igreja, sobre os ministros. Eu sou aquele que tem total autoridade. Então o Senhor, ele se levanta diante de João e ele começa a trazer instrução às 7 igrejas que ele escolheu por causa das suas características, né? Ele se levanta para declarar algo, um alerta a cada uma dessas igrejas como figura de autoridade, como aquele que governa o universo, como aquele que governa a vida das igrejas e dos seus ministros. O alerta, ele é um alerta constrangedor, tá? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa figura da trombeta, para João,
não era uma figura difícil de ser entendida. Para nós, talvez hoje, não seja tão claro o que significava o soar de uma trombeta aos ouvidos de um judeu, mas para ele era bem claro. E a trombeta, ela tem alguns significados na palavra de Deus. Ela é uma chamada. E aí, em primeiro lugar, a trombeta era usada para sinalizar a presença de Deus, né? Isso a gente tem nos textos de Êxodo, de Neemias, de Tessalonicenses. A trombeta ela era usada para sinalizar a presença de Deus. Em segundo lugar, a trombeta era usada para convocar o povo de Deus para a guerra. Isso a gente encontra lá em 2 Samuel, em Jeremias. Então, ela era usada também para convocar o povo para a guerra. Em terceiro lugar, a trombeta era usada para chamar o povo para adoração. E em quarto lugar, a trombeta era usada para anunciar o juízo de Deus. No momento em que João ouve o soar de uma trombeta por detrás dele, ele sabe que é o Senhor chamando. É o Senhor dizendo: fique esperto, que agora eu vou falar. E o que eu tenho para falar é importante. João entendeu o recado. João entendeu o que estava sendo passado ali, né? E aí hoje, a reflexão que fica para nós é: nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que o Senhor nos coloca dentro das nossas casas, porque, queridos, pode ter sido o coronavírus ou Covid-19 que tenha feito com que todos nós tenhamos ido para as nossas casas, mas Deus não perdeu o controle. Se isso aconteceu, aconteceu porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, por que o Senhor permitiu? Essa é a pergunta que nós devemos dizer ao Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja tratar conosco nesse tempo? Que trombeta está soando na minha orelha agora? Que trombeta que está soando? O Senhor está me chamando para estar na tua presença? O Senhor está me chamando para guerrear? O Senhor está me chamando para adorar? O Senhor está derramando juízo sobre nós? O que está acontecendo agora? Que trombeta é essa que está tocando no nosso ouvido hoje, que a gente precisa dar ouvidos a essa trombeta? Essa é a primeira pergunta que fica no nosso coração. A igreja precisa se levantar e entender e atender o alerta e se colocar em pé. O Senhor está nos chamando nesse tempo. Nós estamos nesse tempo de quarentena, nós estamos dentro das nossas casas, mas o Senhor está convocando a igreja para se levantar. O Senhor está convocando a igreja para adorar. O Senhor está convocando a igreja para guerrear. O Senhor está convocando a igreja para ser desperta, para despertar. E nós precisamos estar atentos a isso. A chave para transformar o mundo é avivar a igreja e não consertar o governo. É a partir da igreja, queridos, é a partir da igreja se levantando que o governo é alterado. É a partir de homens, mulheres, jovens se levantando com voz profética, fazendo diferença na nação, é que o governo será alterado. Que o governo que está sobre nós será alterado e que a nossa nação terá uma história diferente. É através da mudança que Deus pode proporcionar na minha vida e na sua vida, é através de nós sermos avivados, que a igreja sendo avivada traga então a transformação para a nação. Nós precisamos entender isso, por isso alerta, a trombeta está no nosso ouvido e a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para nós nesse tempo e nos levantarmos como igreja. E aí nós vamos entrar propriamente no texto da carta de Éfeso, para a igreja que está em Éfeso. Isso está lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, né? E aí eu queria convidar, a gente está lendo rapidinho, Apocalipse 2, de 1 a 7, diz o seguinte: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui é o cenário. Vamos entender o contexto. Éfeso era como Nova York ou Los Angeles para nós hoje.
Ela era uma próspera metrópole, era o maior centro comercial na Ásia, era uma encruzilhada de grandes estradas, o que facilitava o comércio. Culturalmente avançados, eram livres porque eles não tinham uma guarnição romana que estivesse oprimindo eles naquele lugar, eles eram livres. Era um centro do paganismo. Uma das 7 maravilhas do velho mundo, que era o templo de Diana, estava em Éfeso. E ali havia o quê? Idolatria, prostituição, bebedeiras, orgias e outras coisas. Tudo o que não presta. O remetente. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus se revela segurando as 7 estrelas. Ele é aquele que tem o domínio sobre as igrejas. Ele é aquele que guia, que orienta, que dá a direção. Ele está inspecionando as igrejas. Ele passeia no meio da igreja. Ele passeia entre os candelabros e os castiçais. Ele passeia no meio da igreja. Jesus é aquele que está inspecionando a igreja. E as forças? Éfeso era uma igreja extraordinária. Jesus, ao passar na igreja, primeiro vê as suas qualidades, o que é fantástico saber que primeiro o Senhor olha para nós e vê as nossas qualidades. A palavra diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Trabalho e paciência. A igreja de Éfeso era uma igreja de serviço e perseverança, pregação, ensino e ajuda ao próximo. Rigoroso e estável, não suportava o mal, tinha alto padrão moral, não tolerava o pecado. Éfeso não era um clube de campo, eram santos sempre e não só no domingo. Com 40 anos de existência, a igreja em Éfeso dispunha de excelentes ensinadores. Era uma igreja com doutrina sólida. Ela foi fundada por Paulo, disciplinados por Áquila, doutrinados por Apolo, pastoreados por Timóteo e instruídos por João. Era uma igreja com uma doutrina sólida. Ela não tolerava o pecado. Era firme e forte, rigorosa com a doutrina, perseverante, precisa, estável e forte. Então essas eram as qualidades da igreja de Éfeso, que eram qualidades extraordinárias. Porém, a palavra de Deus diz o seguinte: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí, queridos, se você deixa o primeiro amor, é como se todo o resto não tivesse a menor importância. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, você é tão bom nisso, tão bom naquilo, tão bom nisso, tão bom naquilo, mas porque você deixou o teu primeiro amor, não dá para considerar todas essas coisas. São boas, mas sem o primeiro amor, elas não são nada. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. O amor tinha se esfriado, o serviço do Senhor se tornou mecânico, caíram na rotina, muito ativismo e pouca intimidade. E Jesus afirmou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E 1 Coríntios 13 diz: o amor é a essência e o que permanece. Queridos, se não tiver amor, a gente é como um barulho. É como um sino soando, apenas. É só como um sino soando. Se não houver amor em nós, a gente não é nada, porque no fim tudo que vai permanecer é o amor. E neste caso, em especial, o amor a Deus. Essa chamada da igreja de Éfeso é para que a gente volte ao primeiro amor. A solução: Deus é bom o tempo todo, porque Ele fala as suas qualidades, Ele diz quais são os teus defeitos e Ele te dá a solução para resolver esse problema. E o primeiro passo que ele diz é: lembra-te de onde caíste. Lembrar é a primeira solução, querido. Lembra de onde você caiu. Lembra quem você era antes de cair. Lembra como você amava o Senhor no dia da sua conversão, a paixão que você tinha por Ele, a paixão que você tinha por almas e aonde você caiu. Quando foi que você começou a deixar isso virar uma rotina? Quando foi que você deixou que o amor se esfriasse? Lembra desse lugar aonde você caiu. Segundo passo: se arrependa. Arrependimento está sempre em ordem. Então você precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. A terceira coisa é voltar à prática das primeiras obras. Voltar à vida de oração, de devocional, de leitura da palavra, de comunhão, de adoração, com paixão na presença do Senhor. Com amor, com vontade. Aí para esse lugar que a gente precisa voltar. E o quarto passo é permanecer.
e permanecer no quê, queridos? Permanecer em tudo aquilo que ele disse que era qualidade na igreja de Éfeso, mas especialmente tem uma questão que ele chama atenção, que ele ressalta, e o Senhor nunca ressalta nada por acaso, ele ressaltou que este povo, eles aborreciam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também aborrece. E os nicolaítas eram mestres itinerantes que ensinavam a antinominia, uma perigosa heresia que encorajava a libertinagem. Ensinavam que o cristão podia viver da maneira que bem entendesse, pois a graça cobre todas as coisas. Não há consequências para o pecado. Essa igreja não tolerava o pecado. Essa igreja não tolerava o pecado. Ela queria uma vida de santidade, mas ela tinha aberto mão do amor, do primeiro amor. Ela fazia por ativismo, ela fazia por religiosidade, ela fazia por rotina, mas não porque amava o Senhor. E o Senhor diz, tá bom, o que vocês estão fazendo, vocês têm que permanecer fazendo, mas vocês têm que fazer em amor a mim. O alerta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando das igrejas nesses dias. Nós estamos dando ouvidos? Essa é a pergunta. Nós estamos dando ouvidos àquilo que o Espírito quer dizer para nós nesse tempo? Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. E aí, ele dá a promessa, queridos. Aos que vencerem, eu vou dar de comer da árvore da vida. Lá no Éden, no pecado, o homem perde a possibilidade de se alimentar da árvore da vida. Ele não pode mais se alimentar por causa do pecado. Mas nem em Apocalipse isso é recuperado. No paraíso, isso é perdido. Em Apocalipse, isso é recuperado. E aí, queridos, se alimentar da árvore da vida significa você ter uma vida com satisfação, com força, com salvação. Essa é a vida que o Senhor quer que a gente leve hoje. Essa é a vida religiosa que Ele quer que a gente tenha, mas uma espiritualidade saudável, não uma espiritualidade rotineira, ativista ou apática e indiferente, como alguém que cumpre apenas uma rotina, mas aquilo não tem significado algum, não. O que o Senhor quer para nós é uma vida de satisfação na sua presença, é uma vida de força, é uma vida de salvação. É isso que o Senhor tem para nós. E aí ficam algumas perguntas para você e para mim pensarmos um pouquinho. Como anda nosso relacionamento com Deus? Estamos muito ocupados? Porque talvez você diga assim, não, agora eu estou em casa, mas eu pelo menos estou fazendo um monte de coisa na minha casa. Nós estamos muito ocupados para ter tempo na presença do Senhor, para amá-lo, para adorá-lo, para ter relacionamento com Ele? O que sobressai? É apatia e indiferença ou somos ativistas? O que está sobressaindo? Em todas essas coisas nós precisamos entender que a essência de tudo é o amor. E nós precisamos voltar ao amor. E voltar ao amor é voltar à intimidade com Deus. E voltar à intimidade com Deus é ter tempo na presença dEle. Tempo de oração, de adoração e de leitura da palavra. É tempo de arrependimento e de volta ao primeiro amor. Que possamos fazer isso. Que esse tempo que a gente está em quarentena seja bem aproveitado para fortalecermos o nosso relacionamento com o Senhor e voltarmos avivados para servi-lo agora, fazendo aquilo que é vontade de Deus e não só aquilo que é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo domingo.